Olá pessoal, como eu prometi, eu vou fazer aqui um vídeo explicando como fazer fotos da Via Láctea. Todo mundo vê e acha que é aquela tremenda dificuldade, mas basicamente não é assim, até que é simples de fazer. É, mas preciso explicar uma coisa antes. Muita gente vê aquelas fotos lindas da Via Láctea, de várias outras coisas no espaço, com cores e lindas lá. Mas acontece que o olho humano não consegue ver daquele jeito. Já que a quantidade de luz desses objetos eles são muito fracos, é no máximo suficiente para ativar os bastonetes dos nossos olhos. Os bastonetes são células que são sensíveis até a pouca luz visível, porém sem cores. Para ativar os cones que dão as cores da imagem para os nossos olhos, nós precisaríamos de uma certa quantidade de luz. Mas como esses objetos são muito tênues, você não vai conseguir ver daquele jeito, nem né, como está nas fotos. Com exceção dos planetas. Os planetas têm uma quantidade de brilho considerável que refletem do Sol e você consegue ver, enxergar cores e detalhes. Agora, Via Láctea, nebulosas, galáxias, você não vai conseguir. Ou seja, porque eu vejo muita gente falando: ah, eu vou no tal, vou no deserto da Atacama, que lá o céu é lindo, não sei o que. É lindo, é limpo. Mas você nunca vai conseguir ver do jeito que você vê nas fotos. Aquilo ali, a câmera, naturalmente, muito mais sensível que os nossos olhos. E eu tenho outro detalhe. É, a, As imagens são feitas com longa exposição. O que é longa exposição? Significa que o sensor fica captando luz durante muito tempo, ou seja, ele acumula luz para poder fazer uma foto final. Por isso, exatamente que aparece aquela quantidade de detalhes. Então, agora continuando aqui, depois dessa dúvida esclarecida. Primeiramente, você vai precisar de uma câmera que possua controles manuais. Aqui, ó. Vocês podem ver aqui o M. O que são os controles manuais? Você decide, eu vou ligar ela aqui. Você decide as configurações dela. Aqui eu vou dar uma explicação breve. O ISO aqui é a sensibilidade. Quanto mais você aumentar, mais clara a imagem fica, porém o ruído vai aumentar e muito junto. Então o ideal dessas câmeras aqui é usar por volta de ISO 800. Isso aqui quem não conhece, é a abertura da lente. Ah, muita gente deve ter visto lá, vendendo lente, não sei o que, não sei quantos milímetros, f3.8, f3.5, f4.5. Isso aqui é a abertura da lente. Quanto menor for o valor, mais luz a lente vai conseguir captar. Porém, quanto mais você abre o diafragma, mais distorção nas bordas da lente e mais vinhetagem, que é aquele negócio escuro nas bordas da imagem, vai aparecer. Aqui eu estou usando uma 1855, é uma câmera, é uma lente bem simples, geralmente vem com padrão, ou seja, não é adequada. Para fazer fotos Via Láctea, o ideal é uma lente com distância focal baixa. Essa aqui é 18 mm, não está tão ruim. Porém, a abertura poderia ser melhor aqui, ó. É f3.5 máximo. Lembrando que quanto menor o valor, maior a abertura. Aqui, ó. Basta mudar aqui, ó. F3.5, F4.5, F5. Ou seja, na medida que vai aumentando o número, mais ela vai fechando e menos luz vai entrar na lente. Outra coisa que acontece também é que na medida que você vai você vai fechando a abertura da lente, mais profundidade de campo você vai ter. Ou seja, o que é profundidade de campo? Quando você faz a foto de um objeto perto e o fundo desfoca. Por exemplo, se eu usar aqui F22, ele vai pegar tanto o objeto que eu estou fotografando como o fundo. Todos os dois vão ficar focados. Agora, se eu passar aqui para
f2.8, que é o diafragma mais aberto, não, aliás f3.5, o objeto que eu estou tirando a foto vai ficar focado, porém o fundo vai ficar desfocado. Ou seja, já que eu vou fazer as fotos da Via Láctea, se a sua lente for de qualidade boa, no caso essa aqui não é muito, o ideal é usar o máximo de abertura da lente, no caso aqui f3.5, dessa aqui. Várias outras lentes, por exemplo, que é uma das mais recomendadas, que é a Rokinon 14mm f2.8, o ideal você pode usar f2.8. Quanto a esses valores aqui, f3.5, por exemplo, deixa eu acender de novo aqui, f3.5 é uma abertura. Se você aumentar é para f4, todos os valores são por 1,4, ou seja, quando você usa f3.5 aqui, por exemplo, quando você passa para f4, significa que perdeu metade da luz, ou seja, vou dar um exemplo, está em f5, você diminuiu para f4.5, ou seja, agora está o dobro da luz do que f5, geralmente é 1,4 vezes 1,4 os valores. Aqui, ó. Se você diminuir de f4.5 para 4.0, já é novamente metade da luz. Aliás, o dobro da luz. Aqui f3.5 é o máximo, é o dobro de f4. Todos os valores são multiplicados por 1,4, ou seja, o próximo valor e o valor antes vai ser o dobro ou a metade. Agora aqui, agora praticamente o mais importante, que eu falei, o ideal é uma lente aberta, que tem um valor de f menor. O ISO não pode aumentar demais. Se você aumentar demais o ISO, a imagem vai granular, ou seja, vai ficar aquele ruído. Quando você for fazer o pós-processamento, vai ficar horrível de processar, porque vai vir muito ruído junto. Agora um dos mais importantes para a foto. Isso aqui é o tempo de exposição. Aqui, ó. Esse aqui é o tempo de exposição mais rápido. Esse aqui é o mais rápido que essa câmera tem. Ó. Vou colocar aqui. Por exemplo, aqui é 4 milésimos de segundo. Significa que faz a foto em 4 milésimos de segundo. Praticamente instantâneo. Vou te dar um exemplo. Ó. Olha abrindo e fechando o barulho. Aliás, deixa eu tirar o foco aqui automático. Aqui, ó. Praticamente instantâneo. Agora, se eu diminuir, aliás, aumentar o tempo de exposição, por exemplo, eu vou colocar aqui... Lembrando que esse 1 aqui é de segundo, ou seja, se eu colocar aqui 1/2 significa que 1/4 significa que é 1/4 de segundo. Olha, agora ela vai demorar um pouco mais, ó. Isso aqui é o tempo de exposição, como eu expliquei. Isso aqui é o tempo que o obturador fica aberto e o sensor fica captando o máximo de luz possível. Eu vou tirar a lente aqui que fica mais fácil de explicar. Olha aqui, ó. Quando você tira a foto, ele abre e fecha rapidamente. No caso aqui vai ser 1/4 de segundo. Agora, se você aumentar o tempo de exposição, aqui, por exemplo, eu vou colocar... Aliás, quando aparece aspas aqui já está em segundos, ou seja, isso aqui por exemplo aqui, 1 segundo, 1,3 segundos, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Ó, vou colocar 5 segundos para vocês terem noção. Olha, ele abriu, vai ficar 5 segundos aberto e vai fechar novamente. Tá vendo? Ou seja, isso aqui é o tempo de exposição. Geralmente as imagens ficam estouradas, como vocês podem ver aqui, ó. Ó, elas estouram. Por exemplo, seu celular geralmente ele faz a 1/10 de segundo ou
2 décimos de segundo, geralmente depende. Se o lugar for mais escuro, o celular mesmo já percebe a quantidade de luz e aumenta o tempo de exposição. Aqui no caso. Porém, tem a questão, fala assim, ué, se capta mais luz, se capta mais detalhes, então eu vou colocar 1 minuto, 2 minutos de uma vez de exposição. Não dá. Pelo seguinte, aqui, como eu tô usando aqui vou dar um exemplo. Eu tô usando aqui a montagem equatorial. Essa montagem, para quem não conhece, é a que geralmente você usa muito em telescópios. Esse eixo aqui, ele geralmente vai apontado para o polo sul celeste. Geralmente, o polo sul celeste muda de acordo com onde você está no globo. Como aqui está desligado, ele está funcionando como tripé fixo, normalmente. O problema é o seguinte, como a gente está na Terra, o movimento de rotação da Terra vai fazer as estrelas borrarem. Porque a Terra está girando, a Terra está em movimento. Mas às vezes o céu fica praticamente parado. Ou seja, quando você faz o tempo de exposição, as estrelas, muito tempo de exposição, as estrelas não vão estar no mesmo lugar, ou seja, elas vão borrar. No caso de montagem equatorial, que agora está desligado, esse motor aqui, quando está ligado, ele faz um acompanhamento bem devagarinho. E se estiver bem alinhado, você consegue muito tempo de exposição. Agora, no tripé fixo é o seguinte, você vai precisar saber mais ou menos quanto de exposição você vai usar. Funciona assim, quanto menor a distância focal da lente, mais tempo de exposição você vai conseguir. Um exemplo aqui, ó. Essa aqui, ou seja, se você quiser pegar a Via Láctea toda, eu posso usar aqui 18 milímetros, um exemplo. Porém, você tem que ver o tipo de câmera que você está usando. Por exemplo, aqui isso é uma Canon com sensor APS-C. Ou seja, o sensor dela é basicamente um crop de uma full frame. Ou seja, o fator de crop dela é 1,6 vezes. Da Nikon, se eu não me engano, as semi-profissionais é 1,4 vezes. Agora da full frame é 1. Funciona assim. Geralmente, para você calcular o tempo de exposição mais ou menos, você vai multiplicar a distância focal da lente por 1,6 ou 1,4, depende da marca e do tipo de câmera. Se for full frame, você não precisa multiplicar por nada. Ou seja, se você fizer aqui 18 milímetros vezes 1,6, eu não sou muito bom em matemática, acho que deve dar uns 20, 28 por aí. Depois, com esse valor de 28 que você conseguiu, da multiplicação pelo 1,6, você vai dividir 500 por esse valor. Eu não lembro quanto tempo. Deixa eu ver. No caso, eu vou fazer 500 dividido por 28. Eu não sei, deve dar, eu acho que 17 segundos. Ou seja, isso aí vai te dar o tempo de exposição. Relembrando aqui, se sua câmera for uma semi-profissional da Canon, o fator de crop é 1,6, da Nikon 1,4. Se for alguma full frame, é 1 mesmo, então não tem diferença. Você vai fazer 18 vezes o fator de crop, que no caso é 1,6, e depois dividir por 500, ou seja, multiplica o 18 vezes 1,6 e depois divide o valor por 500. Eu creio que dá mais ou menos 17 segundos de exposição. Isso aí vai te dar o valor mais ou menos aproximado da exposição que você vai conseguir sem dar rastros. No caso, se você for usar uma full frame, por exemplo, aí você pode usar, por exemplo, uma lente de 14 milímetros. Você vai fazer 500 dividido por 14, eu não lembro, acho que já deve dar uns 30 segundos mais ou menos, por a full frame. Agora, se for com sensor APS-C da semi-profissional, aí o valor diminui. Então, aqui agora que eu já expliquei mais ou menos a exposição, como eu disse, a exposição ideal para essa câmera aqui em 18mm, que é o 18mm da 1855, é por volta de 17 segundos. Como aqui não tem, então eu vou ter que colocar 15 segundos. Ó, 20 segundos, 15 segundos. Significa que ela vai ficar aberta 15 segundos captando luz. Outra coisa, como eu disse,
foco sempre, a opção sempre no manual. O ISO não é bom usar muito alto, deixa 800 mesmo. E a abertura você deixa o mais aberto possível, que a sua lente suportar. Deixa eu recolocar a lente aqui. Aí, o máximo dela em 18mm é f3.5. Se eu der zoom, ela aumenta, porque ela não consegue. f3.5. Aí, em 18mm ela já cai para f5.6. Lembrando, quanto menor o valor, mais aberta ela, mais luz ela capta. Aí eu vou ter que voltar aqui de novo para f3.5, que é o mais brilhante dela. Mas que nem eu te falei, depende muito da lente. Pronto, f3.5, 15 segundos. Bom, as configurações da câmera aqui já praticamente está explicado. A segunda coisa mais importante é o seguinte, o foco. O foco sempre vai ter que ser no manual. Aqui, ó, tem aqui, ó, autofoco, autofocus e manual focus. Você vai e deixa em off. Você mesmo vai fazer a focagem. Estabilizador também desligado, da lente desligada. É bem difícil focar no escuro. Eu vou ser sincero, é muito difícil focar no escuro. Então, o ideal, se a sua lente tiver a marcação de foco infinito, que essa aqui não tem, você vai colocar em foco infinito. Se a sua não tiver, o ideal é apontar para um lugar muito longe e fazer o foco automático ou foco manual, do jeito que você preferir. E depois desligar o foco automático. Como nessa aqui, eu marquei mais ou menos no valor. Eu não sei se vai dar pra ver a manchinha vermelha. Aqui, o foco dessa aqui para as estrelas, para a Via Láctea, ficaria mais ou menos aqui. Eu não cheguei a testar direitinho, só marquei por enquanto. Se a sua câmera tiver a opção Live View, que é essa opção aqui, ó, ela vai abrir a câmera e vai mostrar ao vivo. Se você tiver uma opção, por exemplo, a Lua ou Vênus, alguma estrela muito forte, você pode usar para focar, mas aqui não é o caso. Como vocês podem ver, está praticamente escuro. É muito escuro. Outra coisa que eu disse, por exemplo, aqui eu tô na laje em cima da minha casa. Aqui é um lugar muito escuro. Tanto que se eu tampar a luz aqui, praticamente não dá pra ver, nada. Ah, não vai, aqui não vai dar pra tampar. Praticamente não vai dar pra ver nada. O ideal, como eu disse, é um lugar com céu limpo e bem escuro. Então, agora que terminei mais ou menos a explicação, outra coisa que eu não posso esquecer de citar, a câmera, se a sua câmera tiver a opção, sempre deve ser gravado em RAW, aqui ó, não em JPEG, porque depois para processar vai ficar complicado. Aqui, nessa Canon, por exemplo, tá aqui ó, qualidade, você vai colocar em RAW. Se não tiver, vai ter que ser em JPEG mesmo. Aqui tá em RAW e JPEG, ele tira duas fotos, uma em JPEG e outra em RAW, então é tanto faz. Outra coisa, temporizador. O temporizador é essa, praticamente toda a câmera tem aqui, ó. Isso aqui é um tempo que quando você apertar o botão para poder a foto sair, ela vai contar que, por exemplo, 2 segundos e 10 segundos e em seguida vai começar a fazer a foto. Por quê? Porque quando você começar a apertar aqui, a câmera vai tremer. Se o temporizador estiver desligado, ou seja, a foto já vai estragar antes mesmo de começar. Ou seja, o ideal é colocar o temporizador 2 segundos ou 10 segundos. Se você tiver um disparador por fora para ligar no lado dela, ou um disparador wireless, melhor ainda. Bom, aqui ó, eu vou deixar em 2 segundos. Deixar em 2 segundos. Bom, aí você recheca a configuração. 800, eu vou deixar o ISO em 800 por aí mesmo. Abertura a maior que tiver, no caso aqui é f3.5, apesar que a qualidade dessa lente não é aquelas coisas. A exposição é o cálculo que eu disse, que você tem que fazer a distância focal.
vezes o fator de crop, se for Nikon, se for Canon, semi-profissional. Se for full frame você não faz. E divide o valor por 500. 500 pela distância focal. Então, aqui eu não sei como está o enquadramento. O ideal é você fazer as fotos e ir checando para ver como vai ficando. Aqui tinha umas nuvens agora até que saiu. Mas eu vou tentar fazer um enquadramento aqui. Só para ver como fica. Eu vou aproveitar que eu tô só com uma mão aqui. Eu vou girar o motor e fazer ela tombar mais ainda. Girar manualmente. Pronto, aqui ó. Vocês não vão ver a Via Láctea, claro, tá muito escuro aqui. Então, depois que você checou as configurações da câmera, checou a exposição, checou a abertura, checou o ISO, conferiu se a câmera está em RAW e se colocou o temporizador, o negócio... Eu, por exemplo, até esqueci de explicar, aqui eu marquei o vermelho. Aliás, eu já expliquei, marquei com vermelho mais ou menos aonde que está o foco. Onde que eu consigo o foco na Via Láctea. Que eu falei, você pode usar um lugar muito, mas muito longe mesmo e usar para focar. Outra coisa, não pode dar zoom. Não pode dar zoom para poder usar para focar. Para focar. Porque se você usar o zoom para focar, a distância focal também vai mudar, ou seja, o ponto de foco também. Ou seja, quando você fizer isso aqui, para dar um zoom para poder focar alguma estrela, alguma coisa assim, automaticamente o foco vai mudar. Ou seja, você é obrigado a focar sempre sempre na milimetragem da lente que você for usar, no caso a menor. Outra coisa, essa lente aqui é uma lente varifocal, ou seja, ela varia a distância focal, ou seja, ela dá zoom e não dá. Agora, o ideal é a lentes prime. A lentes prime é aquelas fixas, que não tem zoom. De preferência, como expliquei, de milimetragem baixa. Por exemplo, essa aqui é 18mm, tem a Rokinon 14mm, tem a 24mm. Elas geralmente são f2.8 e 1.4, ou seja, 1.4 é muito mais claro que f2.8. Mas se você abrir demais a lente, pode ter os defeitos que eu expliquei, que é as bordas ficarem ruins, as estrelas aparecer tipo como se fossem cometas nas bordas, e a vinhetagem, que é aquele efeito escuro que dá nas bordas. Parece que o meio tá mais claro que as bordas, entendeu? Aqui eu vou fazer uma exposição aqui só para ver mais ou menos como fica. Tá tudo configurado direitinho. Eu quero ver o enquadramento, quero ver se a Via Láctea tá direitinho no quadro da foto. Eu vou desligar a luz aqui porque logicamente vai atrapalhar. Não sei se como vocês podem ouvir aí, ela acabou de abrir o sensor, vai ficar durante 15 segundos, que foi o que eu programei. Então agorinha mesmo ela já termina. Aí agora dá pra ver a foto. Eu creio que praticamente vocês não vão conseguir ver muita coisa aqui. Mas eu praticamente... Aqui tem... Não vai dar pra ver, deixa eu ver. Tem poucas estrelas. Tem pouquíssimas estrelas, ou seja, o enquadramento não tá bom. Mas aqui eu não vou ficar gravando o vídeo enquanto eu faço, porque já que eu vou fazer muitas fotos, que nem eu falo. O ideal é você faz uma foto, abaixa o ISO, depois tenta fazer uma foto com o ISO um pouco maior, tenta mudar a abertura para ver se melhora, se tiver muita vinhetagem ou muita distorção nas bordas. E depois, como eu falei, outra coisa que eu esqueci de explicar, todas as fotos, todas, sem exceção, são de fato mexidas, né? Seja no Photoshop, no Lightroom, tanto faz. Até as da NASA, aquelas maravilhosas da NASA. Nenhuma foto sai da câmera maravilhosa. Ou seja, muita gente acha que fez a foto, às vezes a foto ficou boa, mas tem a questão. Elas nunca vão sair lindas daquele jeito, direto da câmera. Ou seja, muita gente desanima ver a foto no LCD
e desanima, falando, ah, porque ficou ruim, não sei o que, não tá igual a de fulano, não sei o que. Aquilo ali é pós-processamento. Eu não vou explicar muita coisa disso aqui, depois eu faço um outro vídeo tutorial explicando mais ou menos o que que tem que mexer no Photoshop, curvas, níveis, entre outras coisas. Outra coisa também, você faz a foto e olha o foco. As estrelas têm que estar sempre pontuais. Se não estiverem pontuais, a foto está praticamente descartada, está ruim. Ou seja, como eu disse, enquanto você vai focando e fazendo as posições, você tem que comparar as fotos e ver qual delas está com as menores estrelas possíveis. Significa que está no foco. Ou seja, você tira uma foto, uns 15 segundos, por exemplo, aí você vai, move a anel um pouquinho para cá. Vai, tira outra, compara. Aqui as estrelas ficarem mais pontuais é a que está praticamente em foco. Porque é a que está em foco. Ou seja, vai fazer a exposição só com ela. Como eu disse, tem que olhar o enquadramento, ver se a Via Láctea está aparecendo. Aqui, por exemplo, nessa época do ano, ela está praticamente acima da cabeça nessa hora. Agora deve ser umas 9 horas, 8 e meia, não sei. Ou seja, daqui a uns poucos meses, por causa do movimento dos planetas, da Terra e tudo, ela não vai estar aqui no mesmo horário. Ou seja, daqui a uns meses ela já vai estar lá mais pro oeste. Agora, ou seja, só ano que vem. Às vezes a pessoa aponta para uma região e fala, ah, mas minhas fotos não saem boas. Às vezes nem apontou para a região da Via Láctea. Apontou para alguma outra região que praticamente não tem detalhe. Ou seja, quem geralmente quer fazer as fotos é bom checar num programa de computador ou no programa de celular. Tem vários, por exemplo, o Stellarium, o Google Sky Maps. Tem vários tipos para você poder aprender a conhecer o céu e saber qual a região que você tem que apontar a sua câmera, entendeu? Então, eu vou fazer umas exposições aqui, dependendo, eu posto depois, mas isso aqui é basicamente um teste, porque essa lente não é nada recomendado. Dá pra fazer, mas não é nada recomendado. Então, galera, é isso mesmo. Valeu.